Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Índices futuros dos Estados Unidos operam estáveis antes de dado de inflação. Petróleo sobe com China e OPEP, e mais assuntos de destaque hoje. Os índices futuros dos Estados Unidos operam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, 12, enquanto as bolsas da Europa recuam mais acentuadamente, com os investidores se preparando para um importante relatório de inflação, o CPI, nos Estados Unidos, 9h30, que sustenta as apostas mais agressivas para o juro. Já os mercados asiáticos fecharam mistos, com os investidores monitorando os desenvolvimentos em torno da situação da Covid na China, bem como os movimentos do iene japonês em meio à desvalorização da moeda. As bolsas da China se recuperaram parcialmente das pesadas perdas de segunda-feira, oscilando entre território positivo e negativo em negociações agitadas antes de fechar em alta nesta terça-feira. Os dados de inflação americana devem mostrar um aumento anual de 8,4% nos preços, o nível mais alto desde dezembro de 1981, de acordo com economistas consultados pela Dow Jones, com o aumento dos custos dos alimentos, aluguéis e preços da energia esperados como os principais contribuintes para o aumento. Juntamente com o CPI de março, os investidores aguardam o início da temporada de resultados que começará na quarta-feira com o JP Morgan e a Delta Airlines, seguidos por vários grandes bancos na quinta-feira. Os preços do petróleo sobem e recuperam parte das perdas da sessão anterior, à medida que os temores de uma desaceleração da demanda na China diminuíram depois que Xangai relaxou algumas restrições relacionadas ao Covid-19, e a OPEP alertou que seria impossível aumentar a produção o suficiente para compensar a perda de oferta russa. Por aqui, saem os números de serviços, 9 horas, com consenso refinitivo de alta mensal de 0,7% e alta anual de 8,8%. Ambev realiza Dia do Investidor, 13 horas, para falar sobre a estratégia de negócios da companhia daqui para frente. Mais destaques. 1. Bolsas mundiais Estados Unidos. Os futuros de ações dos Estados Unidos operam perto da estabilidade do início da manhã, com investidores aguardando a divulgação do altamente antecipado Índice de Preços ao Consumidor de março. O indicador deve mostrar uma elevação anual de 8,4% nos preços, com o aumento dos custos dos alimentos, aluguéis e preços da energia esperados como os principais contribuintes para o aumento. Veja o desempenho dos mercados futuros. Dow Jones Futuro, Estados Unidos, menos 0,04%. CP 500 Futuro, Estados Unidos, menos 0,02%. Nasdaq Futuro, Estados Unidos, mais 0,12%. Ásia. Os mercados asiáticos fecharam sem uma tendência definida, com as ações chinesas se recuperando parcialmente das pesadas perdas de segunda-feira. As bolsas asiáticas repercutiram a situação da Covid na China continental, bem como os movimentos do iene japonês, com uma desvalorização da moeda japonesa. Achamos que as autoridades japonesas tentarão pelo menos verbalmente intervir nos mercados e acalmar o sentimento. Tentar não deixar o ritmo de depreciação sair completamente do controle, disse Tianwei Lian, estrategista de câmbio e crédito do DBS Bank, a CNBC. No início de março, o iene foi negociado abaixo de 115 contra o dólar, enfraquecendo acentuadamente em relação a esses níveis. A moeda japonesa está se aproximando de uma baixa de 2 décadas, para 125 ienes por dólar, de acordo com Tapas Strickland, do National Australia Bank. Xangai, China mais 1,46%. Nikkei, Japão, menos 1,81%. Hang Seng Index, Hong Kong, mais 0,52%. KOSPI, Coreia do Sul, menos 0,98%. Europa. Os mercados europeus recuam com investidores monitorando as fortes vendas no setor bancário e aguardando as principais reuniões do Banco Central e os dados da inflação nos Estados Unidos. FTSE 100, Reino Unido, menos 0,40%. DX, Alemanha, menos 0,99%. CAC 40, França, menos 0,85%. FTSE/MB, Itália, menos 0,53%. Commodities. As cotações do petróleo sobem na sessão de hoje, à medida que os temores de uma desaceleração da demanda na China diminuíram depois que Xangai relaxou algumas restrições relacionadas ao Covid-19, e a OPEP alertou que seria impossível elevar a produção o suficiente para compensar a perda de oferta russa. Petróleo WTI,
mais 3,01%, a $97,30 o barril petróleo Brent, mais 3,16%, a $101,59 o barril minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian, teve alta de 4,40%, a 925 yuanes, o equivalente a $145,22 Bitcoin, menos 4,67% a $40.257,39. Em relação à cotação de 24 horas atrás. 2. Agenda nos Estados Unidos, atenção para a inflação de março, 9h30, e balanço orçamentário federal, 15 horas, além da variação dos estoques do petróleo API, 17h30. Também de tarde, a OPEP+ divulga relatório de produção mensal, 16h30. No Brasil, 9 horas, saem os dados do setor de serviços, referente a fevereiro. Brasil 9 horas, dados do setor de serviços, com consenso refinitil de alta mensal de 0,7% e alta anual, de 8,8%. Estados Unidos 9h30, índice de preços ao consumidor de março, consenso refinitil aponta para alta mensal de 1,2%, e mais 8,4% na base anual. 13h10, fala da diretora do Fed Lael Brainard. 15 horas, balanço orçamentário federal mensal. Consenso aponta para déficit de $191 bilhões. 17h30. Variação de estoques de petróleo. 18h30. Fala do diretor do Fed Thomas Barkin. 3. Eventual novo governo terá mesmo programa, mas aprofundado. Diz Guedes. Eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro será acompanhada do mesmo programa do atual governo, que será aprofundado, disse nesta segunda-feira, 11. O ministro da Economia, Paulo Guedes, citando ações que ficaram travadas ou foram derrubadas durante a atual gestão. Em evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Guedes defendeu o corte de encargos trabalhistas, citando que não avançou no atual governo a ideia de criar um imposto que permitisse reduzir esses custos. Ele não mencionou qual seria esse tributo, mas o plano da equipe econômica previa criar um imposto sobre pagamentos aos moldes da extinta CPMF, medida que sofreu forte rejeição dentro e fora do governo. Outra ação mencionada pelo ministro é a chamada carteira verde e amarela. A medida para estimular contratações por meio da redução de encargos trabalhistas foi apresentada pela atual gestão, mas acabou derrubada pelo Congresso. A princípio, Guedes continua em eventual segundo mandato, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse na segunda-feira, 11, em entrevistas que a princípio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, seguirá no comando da pasta no eventual segundo mandato. Câmara aprova PEC que flexibiliza gastos na educação em 2020 e 2021. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, 11, a proposta de emenda à Constituição, PEC 13.2021. A proposta impede a punição a gestores municipais que não aplicaram os percentuais mínimos de gastos com educação em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19. A proposta já havia passado pelo Senado e agora segue para promulgação. A justificativa para a aprovação da PEC é que a pandemia, que obrigou a suspensão de aulas e, ao mesmo tempo, o redirecionamento de verbas para a área da saúde, impediu prefeitos de investirem em educação uma porcentagem mínima prevista em lei. A AEU pede extinção de ação contra presidente no TSE. A Advocacia Geral da União, a AEU, pediu na semana passada ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a extinção da ação judicial de investigação judicial eleitoral, AJE, protocolada pelo PT contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. A ação chegou ao tribunal em março após a publicação de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que divulgou um áudio em que Milton Ribeiro diz favorecer prefeituras de municípios ligados a dois pastores. De acordo com o órgão, houve menção indevida do nome de Bolsonaro, e os supostos favorecimentos teriam sido praticados por terceiros. 4. Covid. Na última segunda-feira, 11, o Brasil registrou 80 mortes e 10.526 casos de Covid-19 em 24 horas, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20 horas. A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 144, recuo de 34% em comparação com o patamar de 14 dias antes. A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 22.337, o que representa baixa de 21% em relação ao patamar de 14 dias antes.
chegou a 162.126.555 de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 75,47% da população. O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacina atingiu 176 milhões,